Oi, gente. Gente, eu queria que vocês me dessem um feedback para ver se vocês estão me ouvindo direitinho, se vocês estão me vendo. A gente teve um probleminha no YouTube, a gente não conseguiu a transmissão ao vivo porque eles têm que aprovar uma série de coisas e não sei se por causa do final de semana teve uma enrolação ali, mas enfim, a gente tá gravando aqui pelo Zoom, tá? Eu reenviei os convites de quem quis participar pro e-mail de vocês, e aí foi a alternativa que a gente encontrou de vir aqui pro Zoom. Eu recebi muitos e-mails de pessoas que me disseram que não conseguiriam entrar esse horário por algumas questões pessoais, porque algumas trabalham até mais tarde, não teriam como tá aqui ao vivo, mas como eu falei, eu vou deixar esse vídeo gravado, eu vou deixar ele disponibilizado para vocês, para quem quiser ver depois, tá? A gente sabe que a vida é meio corrida, tem trabalho, tem filhos, tem tudo. Eu que mesmo tô em casa, tô gravando em casa, preferi fazer esse vídeo esse horário, porque é um horário que já tá mais tranquilo para a maioria das pessoas. E queria agradecer também quem tá aqui assistindo, por vocês estarem disponibilizando esse pedacinho de tempo pra mim, tá? Porque eu sei o quanto que é difícil hoje conseguir um tempo pra qualquer coisa, então eu agradeço muito. E a gente sabe, né, que esses pequenos sacrifícios, eles valem a pena pra gente estar aprendendo, pra ser um crescimento pessoal, um crescimento profissional, um crescimento pra sua empresa, seja como for, tá bom? Bom, deixa eu me apresentar pra vocês. Eu sou a Mariana Rocha, eu sou a fundadora da Tríplice, que consiste em um grupo de conhecimentos empresariais, principalmente voltados para a área trabalhista, tá? Bom, falando um pouco da minha trajetória nessa área trabalhista, eu iniciei em 2014, quando eu ingressei para o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? E durante a minha trajetória lá, eu trabalhei diretamente com atendimento ao público e acompanhei de perto o sofrimento de uma classe muito injustiçada, que é o trabalhador. Durante essa minha trajetória também lá no Ministério do Trabalho, eu trabalhava especificamente na Superintendência Regional do Distrito Federal. Eu trabalhei também no Núcleo de Multas e Recursos, e agora lidando com uma outra classe que é tão injustiçada quanto o trabalhador, porém que não tem essa injustiça tão reconhecida por causa do seu poderio econômico, que é o empreendedor. Lá eu pude acompanhar de perto o sofrimento, as dificuldades desses empresários, e foi a partir daí que eu percebi que eu estava do lado errado. E adotei como missão de vida mesmo ajudar esses empreendedores a não desistir do seu sonho, a lutar por isso, que a gente sabe que é extremamente difícil no Brasil empreender, manter seu negócio vivo. E não só os empreendedores, assim como também as ferramentas de suporte que eles possuem, como os contadores, os advogados. Então eu comecei a prestar esse tipo de auxílios para essas pessoas se manterem vivas no mercado, tá? Eu tô com uma colinha aqui pra gente falar dos principais tópicos que a gente vai abordar hoje aqui nessa reunião. Primeiramente, deixa eu falar um pouco do cenário econômico que a gente está inserido, para a gente entender um pouco essas mudanças que estão acontecendo e por que elas são necessárias. Bem, o Brasil ele vem enfrentando uma estagnação econômica muito grande, uma recessão desde 2015 que vem sendo muito difícil de recuperar. E é nítido que a máquina pública, ela por si só, ela não consegue sustentar toda a economia brasileira, e muito menos empregar os mais de 13,7 milhões de desempregados que a gente tem hoje no Brasil. Então a melhor alternativa qual seria? Seria incentivar a iniciativa privada para poder reaquecer a economia novamente, mas infelizmente a gente sabe que isso não acontece. O ideal seria ter esse incentivo justamente para reaquecer a economia de volta, para gerar renda e principalmente para gerar emprego para esse tanto de desempregado, que a gente sabe que o governo não vai dar conta desse tanto de pessoas sem trabalhar. Além desse cenário econômico, o que que acontece? O empreendedor ele é sufocado pela alta carga tributária que a gente tem no Brasil hoje. Para vocês terem ideia, 12 dos impostos federais hoje existentes, 6 estão a cargo do empregador.
principalmente, e esses encargos são principalmente encargos trabalhistas. Então, é muito difícil o empreendedor se manter hoje com essa carga tributária tão alta, tão elevada. E isso, eu tô falando só de obrigações, isso que você tem que pagar e não tem jeito. Isso fora as penalidades que às vezes o empresário ainda encontra pelo caminho. Às vezes uma mínima irregularidade que ele nem sabe, por causa dessa falta de conhecimento, ele nem sabe o que está acontecendo, ele pode levar uma multa nesse meio do caminho, que assim, para vocês terem noção, uma simples multa por não registro de empregados tem um valor a partir de R$15.034. Então, assim, é um valor que é capaz de fechar milhares de empresas hoje no Brasil. Então, essa falta de conhecimento pode ocasionar isso também. Fora, deixa eu ver aqui. Sim, e ainda tem um outro dado importante que a gente tem, por esse fato muitos empresários, eles na verdade eles negligenciam a parte trabalhista, muitas vezes porque também eles delegam para outras pessoas, eles delegam para outros profissionais, como empresas de contabilidade, escritórios de advocacia, e aí eles meio que deixam isso, Deus dará, eu não preciso, né, cuidar disso porque tem quem olhe por mim. Só que o que acontece? A gente não tem como um empresário fechar os olhos para essa questão trabalhista. Até porque acho que o empresário ele tem que parar com essa visão de que empregado é custo e deve começar a enxergá-lo como o principal ativo da sua empresa. Porque querendo ou não, é o empregado que gera lucro para sua empresa. Às vezes o empresário fica tão, vamos dizer assim, ele se abstém das questões trabalhistas só pensando no lucro. Mas quem dá o lucro para ele é o empregado. Então, o empreendedor tem que parar de ver o empregado como custo e passar a enxergá-lo como o principal ativo da sua empresa. Tenho dados aqui, por exemplo, que 6 a cada 10 empresas elas fecham antes dos 5 anos de existência. E segundo o Sebrae, empresas com maior número de empregados tendem a sobreviver por mais tempo ao mercado. Não é à toa que só 32% das empresas sem empregados sobrevivem por mais que 5 anos. Para você ver a importância que o empregado tem, porque dificilmente o empresário ele consegue sustentar seu negócio sozinho. Então, diante de tudo isso, o que está acontecendo? O governo finalmente acordou para a importância do empreendedor, que é ele que leva o Brasil para frente. E por isso, ele mesmo resolveu adotar certas medidas e por isso a gente está vendo essa série de mudanças hoje na área trabalhista. Acho que a principal mudança, a primeira que aconteceu, foi a reforma trabalhista. Aconteceu agora no final de 2017. A gente tinha uma CLT totalmente defasada, sabe? Totalmente antiquada, que foi feita em 1943, no tempo de Vargas ainda, né? Então era totalmente defasada e o governo fez essa reforma justamente nessa intenção, na intenção de flexibilizar a relação trabalhista entre empregado e empregador. Tinha, vamos dizer assim, tinha um controle muito alto do Estado sobre essa relação que acabava engessando. Então ficava bem difícil, assim, vamos dizer, o livre-arbítrio entre as duas partes, né? Uma consonância, um acordo, já que o Estado sempre estava se intrometendo. Então isso proporcionou uma flexibilização da relação trabalhista entre empregado e empregador. Outra mudança também muito importante que aconteceu, agora um pouco mais recente, né, com a posse do nosso novo presidente Jair Bolsonaro, ele extinguiu o Ministério do Trabalho e Emprego e o acoplou ao Ministério da Economia. E por que essa mudança? Simplesmente porque a relação trabalhista ela nada mais é do que uma relação econômica. Ela é uma relação em que empregado e empregador trabalham juntos, o empregador fornecendo, vamos dizer assim, as ferramentas de trabalho, o meio de trabalho, e o empregado oferecendo sua força de trabalho. E nisso, isso que, vamos dizer assim, isso que leva a alavancagem da empresa, não só da empresa, como do Brasil como um todo, porque quando tem essa relação, uma relação, vamos dizer assim, uma relação saudável, o empregado está colaborando não apenas para a empresa do teu empregador, mas está colaborando para a economia do Brasil em geral, né? Então essa foi uma outra mudança nítida que o Estado já via e que foi preciso fazer. Uma outra mudança que também está sendo muito debatida ultimamente
é a questão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela é recusada por grande parte da população, segundo as pesquisas indicam, grande parte não concordam com essa reforma, mas querendo ou não, é uma mudança inevitável, não tem como hoje, na nossa atual situação, a gente conviver com as mesmas regras de 1991, quando foi implementada a lei da Previdência. Então, essa mudança ela é necessária, sim. O nosso cenário econômico hoje é totalmente diferente daquela época. Antigamente a gente tinha uma quantidade expressiva de jovens e de adultos que trabalhavam para sustentar os idosos que já tinham trabalhado a vida inteira, mas hoje a nossa situação é outra. Hoje a gente tem muito mais pessoas idosas que necessitam da Previdência e muito menos gente jovem trabalhando. Então essa conta não fecha. Mais cedo ou mais tarde essa mudança tem que acontecer. E quanto mais cedo acontecer, melhor, porque se for lá na frente, às vezes pode ser, vamos dizer, irreparável. Então ela é necessária, não tem como evitar, e o governo, percebendo isso, já partiu para essas mudanças também. Outra mudança, dizemos assim, que ela é um pouco mais recente, muito questionável também, seria a extinção da Justiça do Trabalho e trazer vamos dizer assim, todos os litígios trabalhistas para a Justiça Comum. Em detrimento da Justiça do Trabalho ela ser muito mais séria do que as demais, ela ocasionou um afogamento muito grande da Justiça Trabalhista. Então ela vamos dizer assim, ela tem se tornado insustentável também, porque hoje quase todos, se não, assim, a maioria dos conflitos existentes entre empregado e empregador vão parar na mão da justiça, porque hoje empregado e empregador não estão conseguindo resolver. E como o Estado tem essa, vamos dizer, essa questão de se intrometer muito nas relações trabalhistas, essa imposição muito grande, acaba que a maioria dos conflitos vão parar na mão da justiça e não tem como, isso uma hora se torna insustentável. Não é certo ainda, né? Isso são cenas para os próximos capítulos, mas vamos continuar acompanhando. E no meio desse cenário, diante de tantas incertezas, a única certeza que eu tenho para te dar aqui hoje é que o quê? Que o governo finalmente acordou para a importância que você, empreendedor, que você, contador, que você, advogado, tem para alavancar de volta e reaquecer a economia do Brasil. Então, essa é a hora que você tanto esperou para retomar ou então para criar o seu próprio negócio, tá? A sua empresa, diante dessas mudanças, diante de tudo isso, ela pode alcançar resultados jamais esperados. Só que tem muita gente que acha, por o Estado ter acordado para, vamos dizer assim, para ver a importância do empreendedor e tudo, acha que agora é oba-oba. Não é bem assim. Eu, principalmente, que trabalhei no governo, sei como que se dá essa relação. E tudo que o Estado te dá, pode ter certeza que ele está prontamente esperando para te tirar com a outra caso você cometa algum deslize. Então, assim, tem conhecimentos que são essenciais, não adianta mesmo que você delegue para outra pessoa, você precisa de conhecimentos que são triviais para você manter a sua empresa ativa, sua empresa próspera e se manter no mercado. Bom, gente, é isso. No nosso próximo encontro, a gente vai ter um próximo encontro dessa semana da Nova Era Trabalhista, e nosso próximo encontro eu vou falar sobre o principal ativo que você, empreendedor, tem dentro da sua empresa, que é o seu empregado, tá? Então vocês fiquem atentos à caixa de e-mail de vocês, tá? Eu vou comunicar, provavelmente será na quarta-feira, nesse mesmo horário, tá? Eu vou confirmar com vocês direitinho. Então eu mando um e-mail para vocês saberem o dia, e se mesmo assim vocês não puderem ver, vai ficar gravado e vocês vão poder assistir depois, tá? Quero mais uma vez agradecer a todos que estiveram comigo aqui essa noite. Muito obrigada por disponibilizar esse tempinho, né? Que embora seja curto, é essencial, todo conhecimento é válido. E a gente se vê no próximo encontro da Semana da Nova Era Trabalhista, tá bom? Agradeço, uma boa noite para vocês.